Bom, pessoal, começando mais um dia aqui com vocês. Como vocês podem ver, a louça, né, na pia, como sempre, né? Minha casa tava uma bagunça, minha cozinha tava desse jeito aí que vocês podem ver. Muito bagunçada, muita louça junta. Olha, mas faz parte, né, da vida da gente, né? Eu tava procurando um ângulo para botar o celular no tripé para poder gravar. Porque, como vocês sabem, minha cozinha é muito pequena, então tem que ficar mexendo até achar um lugar bom para colocar o tripé, tá? E bora começar a lavar essa louça, né? Tentar organizar essa casa, porque tava demais a bagunça. Meu filho comprou um caldo de cana, largou ali, e aí ele ferventou e eu joguei fora. E aí vou começar a organizar. É muita louça, gente. É mais panela e bacia, né? Potes que eles pegam para fazer as coisas. Não sei se vai sair meu filho no fundo, mesmo eu editando, fica complicado. Como eu já expliquei para vocês, minha casa é muito pequena e acaba pegando, né, eles falando, tá? Mas aí eu tava lavando a louça e olhando para lá, porque a televisão tava ligada, tava passando um filme, né? E era um filme de terror. Meu esposo colocou para assistir o It. E aí por isso que eu tava olhando sempre para lá. E por isso que eu resolvi editar ele, porque tava alto a TV, né? Mas eu acho que mesmo eu editando vai sair eles falando no fundo, porque eu tô aqui no meu quarto e eles estão jogando na sala, né? E como eu já falei, quando eles começam a jogar, eles gritam, né? Então é isso. Vou acelerar um pouquinho aqui o vídeo, senão vai ficar muito grande pra vocês, tá bom? Mas eu espero que vocês gostem, deixe bastante like, bastante comentário. E bora ver o que vai sair daqui.
Bom, pessoal, como vocês viram a louça que eu mostrei, ó, já lavei tudo. Olha o tanto de louça. Agora eu peguei o fogão, botei as bocas ali pra lavar. Já lavei as grelhas. Já limpei o fogão. Agora eu vou limpar as bocas. Botei essa bacia aqui, ó, com pano de prato de molho. Isso, o chão da minha cozinha tá um nojo. Vou lavar também. E é isso. Bom, gente, fogão limpo. Eu ainda não comprei a boca daqui, ó. Sumiram com a boca daqui. E até hoje eu não comprei. Também porque eu não fui mais na feira, né? É sempre no mercado que a gente vai, sempre compra verdura no mercado, então nunca dá tempo de ir na feira. Mas aí, ó, o fogão tá limpo. Agora eu vou lavar o chão. A louça vai ficar aqui até escorrer bem e aí alguém guardar. Então é isso, eu vou lavar o chão agora. Tá precisando. Bom, pessoal, a sala ficou assim, arrumada. Ali a roupa pra guardar. Mas, ó, organizadinha. Ainda tem os produtos ali, que lá fora tem que arrumar. Mas é isso. Tudo arrumado. Isso. Bom, pessoal, aqui já é outro dia, tá? Resolvi fazer um salgado, esfirra fechada, tá? E tô mostrando os ingredientes, porque vai ser 2 receitas, tá? Se fosse uma receita, seria um de cada, tá bom? E aí, eu vou usar 1 quilo de farinha de trigo, 1 copo de óleo, ou de óleo não, de água, 1 copo de leite, 2 ovos, 2 fermentos, tá? E eu uso óleo sim, meio copo, tá? Mas na hora de tá gravando, eu não gravou eu colocando óleo, tá bom? Aí eu uso 3 colheres de açúcar, tá? E como são 2 receitas, vai ser 6 colheres, tá? 6 colheres de açúcar, tá? E aí eu vou colocar também 2 colherzinhas de sal depois, tá bom? Eu resolvi fazer porque a outra vez que eu fiz não deu certo, né? Como vocês podem ver nos vídeos, não tinha farinha de trigo suficiente e aí eu acabei usando a de fubá. Mas aí dessa vez tinha. E aí eu resolvi fazer no lugar do pão recheado, eu fiz salgado fechado, umas esfirras mesmo, tá bom? Então aí é a receita, tá? Pra vocês verem que não é difícil de fazer. Bom, pessoal, como vocês podem ver, nessa hora eu dei uma saidinha pra pegar o fouet, tá? Pra bater todos esses líquidos aí, tá? Pra tá misturando bem, tá? Pra ir entrar com fermento e com a farinha de trigo, tá bom? Mas não tem segredo, tá? Dá super certo pra vários salgados. Tanto como pão caseiro, como pão recheado e como salgado, tá? Dessa vez eu resolvi fazer esfirra, né? Esfirra fechada. Então, essa receita é muito prática, muito versátil, né? Dá pra você fazer bastante coisa com ela. Não tem segredo. Porém, como aqui, onde eu moro, tava frio, como vocês podem ver, eu tô de blusa de frio, né? Na hora que eu fiz, demorou pra massa crescer. E aí eu falei assim, ai, deu errado. Vocês podem ver aí que vocês vão ver, né? Que eu vou mostrar e, assim, eu fiquei assim, não vai crescer a massa, mas cresce. Tá? É porque tá muito frio mesmo, então assim, não se preocupe, tá? Porque aí quando vocês modelar o salgado, que você for fazer o pão, e ela for pro forno, ela cresce, tá, gente? Então, já tô avisando aqui, né, porque eu tô editando o vídeo, né, pra vocês não ficarem preocupados se a massa não crescer no descanso, tá? Se na cidade de vocês estiver frio. Porque aqui também tava muito frio e eu achei que não ia crescer, não ia dar certo, né? Que eu achei, pronto, perdi a massa, né? Mas aí deu certo sim, quando foi ao forno cresceu normal, tá? Então, é só pra vocês ficarem sabendo, tá? Porque eu fiquei assim, bem triste na hora que eu vi que não cresceu, né? Que achei que não ia dar certo. Mas, enfim, deu certo sim.
Aí eu tô colocando, se for uma receita só, são 4 xícaras de farinha de trigo, tá? Mas como eu vou fazer duplicada, que nem eu já avisei, eu vou usar 8 xícaras de farinha de trigo, tá bom? Eu tô editando esse vídeo, gente, aqui no meu quarto, debaixo das cobertas. Tô quase cochilando, porque tá muito frio mesmo. Então, eu espero que vocês entendam, né? Se eu demonstrar, né, um pouco a voz cansada, é por causa disso, é porque tá muito frio. E aí eu vou deixar, eu vou fazer tipo uma caminha aí, como vocês podem ver, e vou colocar 2 colherzinhas de sal dessa, tá? Se for uma receita só, 1 colher de sal dessa, tá bom? É uma colher de chá, né? De sobremesa, na verdade, né? Então, não ficou salgado, tá, gente? Não ficou muito doce. Aí eu tampo, vou deixar descansar 30 minutinhos para o fermento crescer ali, né? Fazer é tipo uma buchinha que vira, tá? Ele fica tipo uma esponjinha, sabe? Ó, tá vendo o fermento ali no cantinho? É isso que vira. E aí eu tirei minha aliança. Minha mão já tava limpa. E aí agora é só misturar. Pôr a mão na massa mesmo, não tem segredo. Aí não tem o que fazer, tem que pôr a mão na massa, vai misturando até dar o ponto. Se vocês verem que a massa pede mais farinha, coloca mais farinha, tá? Essa minha pediu mais farinha e eu coloquei, tá? Porque como são 2 receitas, né? Então ela me pediu mais farinha, eu coloquei, então até dar o ponto, tá bom? Então não tem segredo, é só ir mexendo mesmo, vai sovando até desgrudar da mão, tá bom? Eu vou soltar uma musiquinha aqui pra vocês, senão vai ficar muito grande.
Bom, pessoal, como vocês podem ver, eu tive que usar as duas mãos para sovar, tá? Me pediu bastante farinha, tá? Essa massa aí, mas vai depender muito da farinha que você for usar, tá? Tem farinha que você usa que ela não pede muito, tá? Quando você for fazer a receita, não... Você vai sentir que ela não vai te pedir muito. Essa daí, eu nunca tinha usado, tá? Essa marca de farinha. Então, eu vi que ela pediu bastante farinha, mas assim, eu coloquei, aí vocês viram aí, ó, que já tá dando ponto, tá? É onde ela começa a soltar da mão, tá? E aí, ó, você faz assim, ó, tá vendo? E ela não fica grudando na mão, tá? Então, esse é o ponto. Vou colocar aí e vou tampar e vou deixar descansar 40 minutos, tá, gente? Eu quis sovar mais um pouco, porque eu vi que tava muito frio. A pedra aí, ó, que ela tá em cima, tava bem gelada, né? Então, eu acho que é por isso que ele não cresceu tanto. Eu coloquei um pouquinho de farinha por cima, tá? E vou deixar descansar mais 40 minutos. Para poder vir modelando os salgados. Vou colocar essa toalha aí em cima e vou colocar a tampa ainda. Peguei a tampa do meu tacho, né, que eu uso para tampar meu tacho, aí coloquei aí e vou deixar descansar, tá? 40 minutos já volto. Aí voltando aí, vou mostrar para vocês como a massa tava, tá? Vocês podem ver que ela não cresceu, tá? E aí foi nessa hora aí que eu fiquei desesperada, tá? Eu falei assim, nossa, deu errado a massa, porque ela não cresceu, porque o certo era crescer, né? Mas assim, ela ficou fofinha, sabe? Não cresceu muito, que era o esperado por mim, que ela ter crescido bastante. Eu achei que ela ia subir, né, a bacia, porque são duas receitas, mas não cresceu. Mas aí ficou fofinha. E aí eu vou preparar a pedra. Essa pedra aí já tava lavada, higienizada, tá? Eu só uso ela para colocar o tacho, né, do pastel em cima e para fazer essas coisas assim, tá? É só para isso que eu uso essa pedra. Porque a minha mesa fica na sala, né? Então não tinha como eu estar fazendo lá. Porque eu estava assistindo o filme, então não daria para me fazer lá. Aí eu resolvi fazer. Aí, como vocês podem ver, é muito pequeno, né? Tive que tirar a airfryer ali, colocar no chão, porque assim, não tem espaço, tá, gente? Minha casa, ela é muito apertada. Então, eu tive que tirar, né, essa airfryer daí. Essa daí eu ganhei da minha patroa, tá? Porque eu tenho uma, né? Essa daí eu ganhei da minha patroa, que ela tinha comprado outra e me deu essa daí. Aí, eu coloquei ela ali no chão, porque não ia ter espaço pra fazer. Dei mais uma sovada na massa. E aí, depois de sovar, eu vou partir ela em duas partes, tá? Porque aí eu vou mexer primeiro em uma, né? Porque não tem espaço, né, pra fazer toda a massa de uma vez. E aí, eu vou fazer primeiro em uma e depois eu faço a outra, tá? Como é esfirra, eu vou abrir um pouco a massa, tá? E vou fazer umas, como é que fala? Tipo umas porçãozinhas de massa, sabe? Umas bolinhas de massa pra tá fazendo a esfirra, né? Eu comecei a cortar no olho, né? Aí depois eu pego a balança para estar pesando, mas a minha balança não tá ajudando. Tá toda hora, como é que fala? Coisando, sabe? Desligando ela sozinha, então eu não tive paciência. Mas aí eu fiz as bolinhas primeiro, né? Vocês podem ver que eu tô fazendo as bolinhas. Depois eu pego a balança só pra ver se tá tudo no mesmo peso, né? Porque aí eu cortei no olho, né? Então eu vou ter que precisar da balança pra ver. Essa primeira remessa deu certinho de pesar as bolinhas, né? Ver quanto é que tava, se precisava tirar, se não precisava. Porque assim, né? Eu não precisava nem estar pesando, gente. Porque como é pra gente de casa, né? Não precisava. Mas aí eu peso por quê? Pra sair tudo do mesmo tamanho, né? A quantidade do mesmo, a esfirra do mesmo tamanho, né? O peso do mesmo tamanho. E é costume, né? A gente quando tem costume de pesar as coisas, acaba pesando até o que vai fazer para comer em casa, né? Então eu pesei tudo aí, todas elas com 90 gramas, 95 gramas, tá? Só para vocês terem uma ideia, tá? E assim,
é um negócio que dá para fazer para vender, gente, tá? Quando a gente tinha o trailer, né, alugado, a gente vendia, né, café da manhã, e aí eu fazia as esfirra, né, fazia esfirra fechada, fazia coxinha também, né, a gente levava a coxinha congelada e fritava lá na hora, porque a gente tinha tudo dentro do trailer, tá, gente? A gente tinha geladeira, não, primeiro, minto, a gente alugou o freezer, ó, o trailer sem nada dentro, tá? Aí eu ganhei um fogão da minha patroa de 4 bocas, coloquei dentro dele. Aí a gente comprou, tinha bastante caixa de isopor, né? A gente começou a levar na caixa de isopor. Depois a gente conseguiu uma extensão de energia, né? Da firma onde a gente colocava, né? E aí a gente colocou uma geladeira dentro, tá? Então assim, tinha tudo dentro desse trailer, né? Só que aí a gente ficava muito cansativo, porque a gente tinha que trazer ele todo dia, né? E tinha que tirar tudo dentro, né, da geladeira para poder colocar na geladeira aqui de casa. E só que assim, não vou mentir também, eu vendi muito, muito mesmo. A gente vendia bem. E aí a gente começou a fazer até almoço dentro desse trailer, gente. Olha, se eu gravasse, é porque, né, eu acho que naquela época eu não tinha, né, intenção de ter um canal no YouTube, né? Porque se eu tivesse, olha, dava pra me ter gravado pra vocês. A gente trabalhava bastante, claro, só que a gente também ganhava, né? O que fez eu parar? A pandemia, né? Quando veio a pandemia, né, da Covid, teve muita queda de venda, né? E a gente pagava aluguel desse trilho, né? Porque o trilho não era nosso, né? A gente pagava aluguel, então chegou um tempo que não tinha como tá pagando aluguel. E aí eu tava pagando aluguel com o dinheiro da minha faxina. Eu falei assim, não é vantagem, né? De eu ter que tirar o dinheiro da minha faxina para pagar o aluguel de um negócio que era para estar dando dinheiro. E aí a gente entregou. Só que aí eu fazia essas esfirras bem aí que vocês estão vendo, gente, para vender. Eu fazia elas à noite, tá? Deixava elas na geladeira sem assar, para elas não fermentar. E de manhã nós levava pro trailer e assava lá na hora. Dava muito bem. E elas são maravilhosas. Então aí a esfirra, eu comecei com a esfirra de carne, como vocês podem estar vendo, né? É muito gostosa, muito saborosa, gente. Não fica aquela maçuda, sabe? Não fica, tá? Não fica maçuda, né? Porque tem uns lugares que você vai comer, né? Que você paga caro, tá? Nas esfirras, em qualquer salgado. Pelo menos aqui na região onde eu moro. Que você vai morder, você morde mais massa do que o recheio. Quando você vai encontrar o recheio, já tá quase acabando, né? Então dá para vender, dá para ganhar um dinheiro. Eu até falei pro meu esposo ontem, né? Porque eu tô editando esse vídeo hoje. Eu fiz ontem os salgados, que era uma boa ideia a gente fazer, sabe? E vender na porta de hospital, né? Que tem bastante gente que fica lá, né? Pelo menos aqui no hospital da minha cidade, gente, se for lá passar, você vai preparado, porque você passa o dia inteiro, tá? Não sei se é todos os hospital, mas o daqui de Campo Limpo, meu amor, se você vai, você tem que ir preparado, porque você vai passar fome, tá? Se você não tiver um dinheiro, levar um dinheiro, você vai passar fome, porque você tem hora para entrar, mas hora para sair, você não tem. Aqui é terrível. Então assim, eu falei para ele, né, que daria pra gente estar investindo nisso, né? Fazer umas esfirra, comprar aqueles refrigerantinhos de 200 ml e vender, ganhar um dinheiro, né? Mas eu vou ver se eu vou pôr em prática, né? Vou ver aí se eu pôr em prática. Se eu pôr em prática, eu trago aqui pra vocês, né? Atualizo vocês. Mas é um bom negócio, né? Vocês podem ver que não dá trabalho nenhum. É muito fácil de fazer. Dá pra fazer a esfirra assim, dá pra fazer de várias maneiras, né, gente? O salgado, né? Eu fiz assim porque é o jeito que eu sei fazer, mas dá muito certo. Então, é de se pensar, sabe? É de se pensar em fazer. O que, assim, poderia. É porque tudo você tem que pôr na ponta do lápis, tá, gente? Se compensa, né? Porque o material.
o material. O material o quê? A farinha de trigo, né? Você vê que não vai muita coisa, né? Vai um copo de... Como é 2 receitas, vai um copo de água morno, tá, gente? Eu esqueci de falar, mas o copo de água tava morno e o meu leite tava gelado, tá? Vai um copo de água, um copo de leite, 2 ovos, 2 fermentos e meio copo de óleo. 6 colheres de açúcar, né? Porque é receita duplicada. E 2 colherzinhas de sal. Então, assim, não sai caro. O que sairia caro? O recheio, né? Porque, assim, vocês sabem que a mistura, né? Tá cada dia caríssima. Então, assim, vocês teriam que fazer as contas aí, né? Eu não fiz, tá? As contas, assim, do que eu gastei. Assim, somado, né? Bonitinho. Pra ver por quanto venderia, né? Mas assim, ó, nós foi no mercado comprar o presunto e queijo, né? Eu tô mostrando aí, ó, ela já pronta, essas de carne, tá? E aí, ó, eu fiz essa piquititica aí. Essas são as de carne. E eu usei o potinho todinho, tá? Então, assim, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Pra fazer essas daí, eu usei 500 gramas de carne moída, tá? Que eu paguei 25 e pouquinho aqui, tá? No mercado. Se você pegar na açougue, eu acho que é mais em conta, né? Peguei 2 bandejinhas de queijo e 2 bandejinhas de queijo ralado, que cada uma me saiu 9 e pouquinho, não chegou nem a 10 reais. E 2 bandejinhas de presunto, que também saiu 8 e pouquinho cada, tá? Então, assim, né? Dá para fazer uma soma aí e colocar o valor do material que você gastou, né? E sua mão de obra, claro. E vocês vender, fazer um combozinho, sabe? Uma esfirra com um refrigerante, porque esses refrigerantes de 200 ml, eles são baratinhos. Dá para fazer um combozinho legal. O frango que eu vou estar fazendo também aí, o frango eu já tinha, né? Porque como eu vendo pastel, né? Então o frango desfiado eu já tinha. Então não dá para me somar com o valor do frango. Mas dá para fazer, né? E vender, né? Meu esposo falou que aqui nos locais que você vai comprar um salgado, tá? Do jeito aí que eu tô falando pra vocês, que é mais massa do que salgado, tá em torno de 8 reais. E não é nem um salgado grande, tá, gente? Ele é bem pequeno. Pelo menos aqui na barraca da avó do meu esposo, ele falou que o valor do salgado é 8 reais, tá? Então, assim, a gente tem que valorizar também o serviço da gente, né? A nossa mão de obra, o trabalho que dá. Não dá muito trabalho, né? Como vocês podem ver. Mas se vocês for fazer numa demanda muito grande, né? Vai te dar um pouquinho de trabalho. Você vai ter que vai fazer, produzir bastante, né? Mas tudo tem sua recompensa, né? Então é uma coisa de se pensar. Eu tô pensando nisso, não vou mentir, tô pensando, porque assim, uma coisa bem feitinha, bem caprichada, entendeu? Com a higiene certinho, tudo, né, limpinho, dá pra você tirar uma grana. Então assim, tô pensando sim em fazer esfirra e sair vender, né? Porque é comida, é coisa de comer, o povo precisa, né, tá se alimentando, então é uma coisa de se pensar. Essa daí que eu tô cortando já é a segunda parte, né, da massa que nem eu mostrei pra vocês que eu deixei na bacia. E essa daí eu vou fazer de presunto e queijo, tá? Então eu vou soltar uma musiquinha aqui pra vocês, senão vai ficar muito falatório de mim, né? Se eu precisar falar alguma coisa aqui pra vocês, eu volto, tá bom? Então é isso.
Bom, pessoal, aqui eu tive que fazer outra massa, tá? Mas aqui eu vou fazer só uma receita só, tá? Pra fazer as esfirras de frango. Porque a massa das esfirras de presunto e queijo não ia dar pra sobrar pra fazer esfirra de frango. Então, eu resolvi colocar todos os ingredientes, né? Que eu já falei pra vocês. E fazer só meia farinha mesmo. Meia não, uma receita, na verdade. Uma receita no lugar de duas receitas, tá? Eu tô mostrando aí pra vocês. Tá bom? E aí, vou soltar uma musiquinha pra vocês. É a mesma receita, não muda nada. O que vai mudar é a quantidade, tá? Que aí, no lugar de ser duas, é uma.
Bom, pessoal, aqui as esfirras já estão prontas, né? Só falta a de frango, que eu tô esperando a massa, né? Como eu falei pra vocês. Aqui eu já tô pincelando a gema do ovo pra assar essa primeira remessa, né? Enquanto elas assam, eu vou fazendo a de frango, tá? Então, eu pincelei ovo em todas elas, como vocês viram. Tô passando a segunda demão, né? Pra ficar bem douradinho, tá? E vou levar a passar as 3 formas junto, tá? Eu vou dar um jeito também no forno, né? Pra ver se cabe as 3 de uma vez só, né? Passar tudo de uma vez. Vou levar a primeira, a de carne, no forno. Vou colocar lá de um jeito. E vou levar as outras pra ver se vai caber as 3 lá dentro, né? Que eu não sei se cabe, né? Mas eu acho que ajeitando cabe sim, né? E vocês vão ver aí o jeito que eu fiz, tá? Dependendo do forno, né? Tirei vocês do tripé. E aí, vou mostrar pra vocês, ó. Coloquei as grandes, uma de comprido e as duas viradas. E aí, coube. Câmera, pra vocês verem melhor. Olha, ó. Esfirra de presunto e queijo. Aqui também esfirra de presunto e queijo. E aqui é de carne. Aí eu vou fazer, vocês viram que eu fiz outra massa, né? Que aí eu vou fazer mais essa aqui, ó. Fiz essa massa aqui, agora eu vou mexer ela. Que aí eu vou fazer de frango e o restinho de presunto e queijo que sobrou. Fiz mais um pouco de massa, como vocês viram, tá? Vai sair um barulho que meu esposo tá assistindo filme, tá? Aí eu solvei ela, vou deixar descansar, tá? Pra fazer o restante dos salgados. Que a primeira que eu fiz não deu, né? A quantidade que eu queria, tá? Mas ela tá aqui, ó. Vou esperar ela crescer, né? Deixar descansar uns 40 minutinhos, tá? Aqui deu menos porque aqui só tem uma receita, tá? A primeira eu fiz 2 receitas, tá bom? Então, vamos esperar aí uns 40 minutos e eu já volto.
Pessoal, o salgado ficou pronto, né? Aí essa daqui eu fiz mais o restinho do presunto e queijo que tinha. E aqui no forno tem o de frango. Aí vou dar um jeito de colocar elas aqui também, passar tudo junto. Então elas ficaram assim, tá? A última remessa. Frango com requeijão e presunto e queijo. Então ficou pronto a de frango e o restinho de presunto e queijo. Bom, pessoal, e esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês gostem. Deixe bastante comentário. Se inscreve no meu canal, ative o sininho para quando tiver vídeo vocês forem notificados. Então, as esfirras ficaram assim. Ficaram maravilhosas, muito saborosas mesmo.